A partir de agora, o Brasil inteiro interligado na notícia. Jornal. Conexão Nacional. Conexão Nacional. Os principais fatos, as principais notícias. Jornal. Conexão Nacional. O que acontece no Brasil e no mundo? Olá, hoje é quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Com a coordenação de Thalita Moura e Lívia Almeida, sonoplastia de Magu, textos e edição de Fátima Belesso, vai para o ar, edição número 18 de Conexão Nacional. 17h32. A hora 17h32. O mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio vai apresentar os fatos que alteram a vida e conduzem a caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história. Esta meia hora do Jornal Conexão Nacional é um oferecimento de Conduti, a número 1 em cabos para segurança eletrônica. Conduti, esse é o cabo que você precisa ter. Conduti, maior sinal, melhor imagem pra você. A confiança de uma empresa 100% nacional. Há mais de 25 anos fabricando cabos especiais de alta qualidade com tecnologia de ponta a ponta. Conduti Cabos Especiais, a número 1 em cabos para segurança eletrônica. Conduti. Jornal. Conexão Nacional. E nas vozes de Antônio Freitas e Roberto Miller, as manchetes de Conexão Nacional. TSE exonera servidor que trabalhava na distribuição da propaganda eleitoral para emissoras. Demissão acontece após denúncia de que rádios do Nordeste estariam priorizando inserções de Lula. Bolsonaro diz que o PT e o TSE têm muito que explicar sobre a demissão do servidor do tribunal. O candidato afirmou que foi provado pela sua equipe interferência e manipulação de resultados. Faltam 4 dias para as eleições e mais de 34 milhões de pessoas irão às urnas em São Paulo. O voto está garantido, mesmo para o eleitor que não compareceu no primeiro turno. Papa Francisco fala sobre as eleições no Brasil. Pede proteção a Nossa Senhora contra o ódio, a intolerância e a violência. A maioria dos estados muda o calendário no segundo turno com o Dia do Servidor Público. Feriadão aumentaria os índices de abstenções no próximo domingo. Perícia aponta que o ex-deputado Roberto Jefferson premeditou a reação contra os agentes. Entre os elementos, encontrou um tripé para gravação e fita adesiva utilizadas nas granadas. Economia brasileira gerou 278.085 empregos com carteira assinada em setembro. Os setores que mais contrataram foram serviço, indústria e construção. Ministro da Economia de Bolsonaro critica Henrique Meirelles, que declarou voto em Lula. Em tom de campanha, Paulo Guedes disse que o teto de gastos criado por ele trava despesas federais. Todas as capitais brasileiras estarão com transporte gratuito no dia do segundo turno das eleições. Em São Paulo, as catracas ficarão livres domingo, entre 6 da manhã e 8 da noite. Quase 1 milhão de habitantes de Wuhan estão confinados devido a novos casos de Covid. A China lida há meses com surtos de variante Omicron. Palmeiras pode sair campeão. Isso se Corinthians e o Internacional não vencerem nas partidas de hoje à noite. No mercado financeiro, mais um dia bastante negativo aqui no Brasil. Bolsa de Valores cai 1,62%, dólar comercial sobe 1,22% e a cotação de venda do comercial passa dos R$ 5,38. Brasil é rebaixado em ranking internacional de combate à corrupção. Cresce número de bebês internados por desnutrição no Brasil. Agora virou torcida. É um ou outro, independente das gafes. O Palmeiras pode confirmar o título brasileiro oficialmente hoje à noite. Depende apenas de que o Internacional e o Corinthians não vençam os seus jogos. O Palmeiras que vê nascer uma nova estrela para o futebol brasileiro. O garoto Endrick
de apenas 16 anos de idade. 17h36. A hora, 5h36. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. E agora o desenvolvimento das manchetes de Conexão Nacional nas vozes de Roberto Miller e Antônio Freitas. Faltam 4 dias para as eleições e mais de 34 milhões de pessoas devem votar em São Paulo. São 11 mil locais de votação e quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, desde que tenha o título de eleitor regularizado. O voto em trânsito deveria ser solicitado até 18 de agosto. Caso contrário, ele é proibido. Justiça Eleitoral acredita que, neste segundo turno, o registro da biometria deverá ser mais rápido e fácil. Se o eleitor não tiver a biometria, poderá votar apenas com um documento com foto. Papa Francisco fala sobre as eleições no Brasil. Disse que pede para Nossa Senhora que proteja o povo brasileiro e que o Brasil fique livre do ódio, da intolerância e da violência. Segundo integrantes do episcopado, Francisco tem acompanhado de perto as ocorrências no país e quer que a sociedade brasileira se reconcilie. A declaração chega depois de 2 semanas do tumulto no Santuário Nacional de Aparecida. Vamos ouvir o Papa, Denise Anchieta. Josefão, o Brasil foi rebaixado no ranking internacional de combate à corrupção divulgado pela Transparência Internacional, no qual governos são avaliados sobre como implementam um dos principais tratados internacionais de combate à corrupção, criado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No período analisado, de 2018 a 2021, o Brasil iniciou apenas 5 investigações de corrupção, deu início a apenas um processo e concluiu 2 casos. Com a inatividade de investigações e julgamentos, o Brasil saiu da classificação moderada para limitada de combate à corrupção. Outros problemas foram apontados pela Transparência Internacional, como a perda da independência da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República e a extinção de forças-tarefa dentro do Ministério Público para investigar casos suspeitos. Ou seja, a corrupção ficou a segundo plano. Vasta ficou em segundo plano. E ela é a grande causadora de toda a angústia brasileira, a miséria das famílias, a situação precária das estradas, situação da saúde, da segurança pública, é a corrupção. O dinheiro é desviado, como é que vai fazer? Né, Denise? E a Transparência Internacional tem ressaltado, inclusive, essa questão do orçamento secreto, que é outro foco de desvio de recursos, porque as emendas, das chamadas emendas do relator, destinam recursos para os parlamentares que repassam para várias áreas, né, muitas vezes até indo contra todo o planejamento de infraestrutura do governo, né, na questão de construção de estradas e tudo mais. Eles vão repassando esse recurso para obras, né, nos redutos eleitorais, e a gente percebe, como o caso recente de prisão lá no Maranhão, que não se consegue identificar qual foi o político que repassou os recursos que depois foram desviados, e nesse caso eram recursos para a saúde. Então, a Transparência Internacional tem alertado que seria quase que uma estratégia de corrupção institucionalizada no Brasil. Por mais que se negue, por mais que se tente institucionalizar de verdade, que seria uma participação ativa dos parlamentares na distribuição de recursos, essa forma como não se tem transparência da destinação cria suspeita, né? E abre espaço para corrupção de fato. E é difícil, porque de vez em quando eu repito aqui, a história tem até notícia de 2.000 anos de corrupção. No tempo de Roma, mais do que isso, né? 2.300, 2.400 anos, pelo menos. Quem refere isso é o jurista Heleno Fragoso, na Lições de Direito Penal, quando estuda concussão e corrupção. Ele cita o caso da Lex Julia Romana, que punia o pretor que vendia a sentença. Então, é duro. Desde essa época. Não vai ser fácil. 5h41, a hora. 5h41. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. Vai lá, Paulo Pontes. Meus amigos, minhas amigas, definitivamente nós estamos vivendo um período eleitoral onde se formaram torcidas.
Bolsonaristas e lulistas empunham bandeiras como se estivessem em um estádio de futebol. Se o juiz rouba para um lado, a torcida grita. Se rouba para o outro, a outra também sai berrando. E olha que nesse jogo não tem VAR para decidir quem está certo ou errado. Mas vejamos. Desde o primeiro turno, Lula cometeu algumas gafes. Teve a história do capial, de corrupção que abrangeu o seu governo, que foi explorado a todo custo pela campanha do presidente da República. É petrolão, é mensalão, é um monte de alma, difícil de negar. Do outro lado, ou seja, de Bolsonaro, foram gafes tamanhas, como o caso das meninas venezuelanas, a desindexação do salário mínimo e das aposentadorias, os tiros e granadas de Roberto Jefferson e tudo continua como antes no quartel de Abrantes. Peguem as pesquisas. O que mudou do primeiro turno até agora? Nada. Bolsonaro ganhou alguns pontos, Lula também, aliás, como é tradicional no segundo turno, onde os votos dos derrotados do primeiro pleito se dividem. O que eu quero dizer é que pode acontecer uma hecatombe para um lado ou para o outro que nada vai mudar. Ou será que os corintianos mudaram de time depois que perderam do Flamengo a Copa do Brasil, hein? Ou os são paulinos foram buscar outros ares depois da derrota da Sul-Americana? Ou os palmeirenses ficariam menos palmeirenses ou mudariam de time se ocorresse a tal hecatombe e o Verdão perdesse o brasileiro mais ganho da história? Quem é lulista vota no Lula, independente de qualquer prova contra ele. O mesmo vale para o Bolsonaro, para quem é bolsonarista. Portanto, a busca é pelos indecisos, pelos que se abstiveram, porque torcida não se muda. Paulo Pontes para o Conexão Nacional. 5h43 a hora. 5h43. Jornal Conexão Nacional. Maioria dos estados muda calendário para evitar feriadão no segundo turno com o Dia do Servidor, o que poderia aumentar o índice de abstenções na votação. A data é comemorada dia 28 de outubro, na próxima sexta-feira, normalmente declarada ponto facultativo. É o que vai ocorrer no Acre, Distrito Federal, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e em São Paulo. No estado de São Paulo, serviços essenciais e de interesse público vão funcionar normalmente na sexta. Portanto, os setores da área da saúde não vão parar no Dia do Servidor Público. Perícia aponta que Roberto Jefferson premeditou a reação contra os agentes. Polícia suspeita que o ex-deputado montou o cenário após vídeo onde ele xinga a ministra Carmen Lúcia. Entre os elementos para isso está um tripé para gravação e fita adesiva utilizadas nas granadas. E o laudo da perícia deve ficar pronto nos próximos dias. Sabe o que me estranha, não? Todos os operadores do direito, que é um termo novo que define juiz, promotor, gente de fórum, advogado, todo mundo, é que as críticas que se fazem não têm o fundamento jurídico. Quer dizer, o sujeito não fala a Carmen Lúcia errou, porque nessa questão o Nelson Hungria falou ao contrário, o Frederico Marques disse outra coisa ao contrário do que ela decidiu, o Celso Delmanto cita na sua obra de direito penal jurisprudência tal que contradiz. Quer dizer, não há uma fundamentação. Você te chama de vagabunda, de nojenta, e daí, meu Deus do céu? Então, aí é que está a absoluta falta de respeito. Não apenas com a pessoa atingida, mas também contra o próprio mundo do direito. Porque é de um vazio extraordinário, impressionante. É uma leviandade muito grande, sem fundamento. Economia. José Val, desculpa, Miller, que só queria acrescentar que a ministra Carmen Lúcia hoje fez um discurso na sessão do Supremo e ela agradeceu pelas manifestações de apoio nos últimos dias após ter sido vítima de ataques misóginos e preconceituosos do ex-deputado Roberto Jefferson. Ela disse o seguinte: como já foi reiterado aqui, não é tarefa simples, menos ainda em hora de tentativa de subversão ou de erosão democrática e contra o Estado de Direito. Dificuldades fazem parte, mas o Brasil vale a pena. O Estado de Direito vale a pena. A democracia vale o que cada um de nós faz, afirmou
a ministra Carmen Lúcia. Ela lembrou, inclusive, que a mãe dela dava esse recado para ela. Ela falou que desde pequena, no Sertão Mineiro, quando ela reclamava de alguma dificuldade, a mãe perguntava: quem te disse que é fácil? E ela disse que dificuldades fazem parte, mas o Brasil, como a Anchieta colocou, vale a pena, o Estado de Direito vale a pena, a democracia vale o que cada um de nós faz. E Rosa Weber também se manifestou, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal, contra esses ataques, não é? E que o Supremo vai continuar trabalhando. Ela leu no plenário a nota divulgada no último sábado, dia 22, em que classificou as ofensas a Carmen Lúcia como uma agressão sórdida e vil e expressão da mais repulsiva misoginia. Não há como compactuar com o discurso de ódio, abjeto e impregnado de discriminação, atingir todas as mulheres e ultrapassar os limites civilizatórios. E agride a nós mesmos, né? Agride a nacionalidade brasileira, porque o Supremo é uma instituição do país, integra a tripartite divisão do poder em nosso país, né? O Supremo é a corte mais alta deste país. Para chegar lá, tem que ter, como diz a Constituição, notável saber jurídico e reputação ilibada. E quem responde por isso é o Senado, que faz a sabatina. Porque se reclama que Lula indicou, Temer indicou, não sei quem mais indicou, Jane indicou, mas não tem outro jeito. É função do presidente da República indicar o candidato à vaga existente no Supremo Tribunal. Depois é função do Senado sabatinar, aprovar ou reprovar. E é função do ministro eleito, aprovado, subir e assumir sua cadeira com absoluta liberdade, daí para frente. Porque ninguém pode mais do que ele. Meia hora do Jornal Conexão Nacional, oferecimento de Conduti, a número 1 em cabos para segurança eletrônica. 5h48. A hora. 5h48. Conduti, esse é o cabo que você precisa ter. Conduti, maior sinal, melhor imagem pra você. A confiança de uma empresa 100% nacional. Há mais de 25 anos fabricando cabos especiais de alta qualidade com tecnologia de ponta a ponta. Conduti Cabos Especiais, a número 1 em cabos para segurança eletrônica. Conduti. Jornal. Conexão Nacional. A hora, 5h52. A hora, 5h52. Agora vem se integrar à equipe um representante de Araraquara, Morada do Sol. Repórter Fernando Martins. Em média, 8 bebês com menos de 1 ano foram internados por dia no Brasil por problemas relacionados à desnutrição em 2021. No total, ocorreram 2.979 hospitalizações nessa faixa etária, o maior número absoluto dos últimos 13 anos. E um novo recorde deve ser batido em 2022, já que até o dia 30 de agosto a média diária tinha sido de 8,7, aumento de 7%. Os dados são do Sistema Único de Saúde e foram compilados pelo Observa Infância, uma iniciativa da Fiocruz e da Universidade Unifase, e apontam que a taxa de internações a cada 100 mil nascidos vivos chegou a 113 no ano passado, um salto de 51% em relação à registrada em 2011, que foi de 75 internações de crianças desnutridas. O coordenador do observatório, Cristiano Boccolini, ressalta que muitos fatores contribuíram para essa alta expressiva. A gente tem a questão inflacionária dos alimentos especificamente, né, que não vem arrefecendo no país. A gente tem a situação de subemprego, inclusive de mulheres, né, que tiveram a sua renda média aí reduzida. Uma situação também ambiental de acesso a saneamento básico e água potável que não vem melhorando no país. Isso expõe elas à infecção. A gente tem a questão da própria merenda escolar, a quantidade, a qualidade dos alimentos amplamente reportada aí diminuiu, deixou de ser obrigatório no Auxílio Brasil o acompanhamento nutricional das crianças com menos de 7 anos. Os dados mostram ainda que bebês pretos e pardos são os que mais precisaram ser internados para se recuperar de desnutrição, sequelas da desnutrição ou de deficiências nutricionais. Eles respondem por 2 de cada 3 registros feitos entre janeiro de 2018 e agosto de 2022, considerando os casos em que há anotação de raça ou cor.
Já a análise por regiões mostra que a situação é mais crítica no Nordeste, onde a taxa a cada 100 mil nascidos vivos chegou a 171, ou 51% a mais do que a nacional. Também preocupa o aumento de 30% no Centro-Oeste de 2020 a 2021. Boccolini ressalta que, mesmo que o SUS consiga recuperar essas crianças, as consequências para o seu desenvolvimento podem ser irreversíveis. Impacto considerável na capacidade cognitiva dessa criança, formação dos órgãos internos dessas crianças, que mais à frente, na idade adulta, podem levar a condições de doenças como hipertensão, diabetes e até mesmo obesidade, em função desse quadro de privação aguda ou crônica de alimentos. Além disso, de acordo com Boccolini, ainda que o número de mortes por desnutrição não tenha subido junto com as internações, a falta de nutrientes pode ter contribuído para o agravamento de outros quadros que levaram a óbito. Em estudos anteriores, o Observa Infância já identificou que mais de 50 mil bebês morreram entre 2018 e 2020 de causas evitáveis, incluindo diarreia e pneumonia. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas no último ano foram repassados 345 milhões de reais aos municípios para ações voltadas a crianças e gestantes com problemas de nutrição. Além disso, o Brasil tem 2 estratégias com o objetivo de prevenir e controlar a carência de micronutrientes: o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A e o Programa Nacional de Suplementação de Ferro e Estratégia NutriSUS. Com informações da Rádio Agência Nacional, Fernando Martins para o Conexão Nacional. Jornal Conexão Nacional. Agora, 5h56. A hora 5h56. Economia brasileira gerou 278.085 empregos com carteira assinada em setembro. Dados do Ministério do Trabalho mostram piora em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano até setembro foram criadas 2.140.000 vagas de empregos formais. Os setores que mais geraram empregos foram serviço, indústria e construção. Olha, José Val, a coisa está boa então, Denise. Em relação ao mercado de trabalho, sim. O mercado financeiro, os analistas, eles vinham trabalhando com a perspectiva de desaceleração na geração de vagas, e de fato houve essa desaceleração, mas com menos intensidade. Foram 278 mil vagas com carteira assinada no mês de setembro, e o acumulado no ano até setembro chega a 2.100.000 vagas. Então houve uma recuperação importante, o terceiro trimestre com uma sinalização favorável, e nessa semana ainda sai a PNAD do IBGE, que mostra um retrato mais amplo de mercado de trabalho. O CAGED é só emprego formal, com carteira assinada. A PNAD mostra a informalidade, o trabalhador por conta própria, aquele que não está procurando colocação por desalento. Então é um retrato mais amplo. E aí, a partir desse dado da PNAD, se está contando aí com a 7ª queda consecutiva do desemprego pela PNAD, com uma taxa aí em torno de 8,6%. É um avanço importante, tem recuperação especialmente dos serviços e do comércio também, tem uma atividade maior da economia brasileira. Agora, o Brasil precisa de muito mais emprego, né, Joseval? Senão a gente não teria tanta gente na fila para o Auxílio Brasil. São pessoas que estão sem renda, né, sem capacidade mesmo de manutenção das despesas básicas. Então, por mais que haja essa recuperação, a gente ainda tem um desemprego muito alto, as pessoas morando na rua. Então, é preciso avançar muito mais. E aí o mercado de trabalho esbarra numa outra coisa, que é a falta de qualificação. Daqui a pouco nós vamos chegar no nível em que vai ter oferta de emprego, mas não tem gente adequada às vagas. Isso já aconteceu no passado, então pode ter um limite a queda do desemprego exatamente por causa da qualificação. Denise, a economia já tem um estudo de quem emprega mais, se é a grande indústria, o grande comércio, ou se são as pequenas empresas? Serviços em geral, e aí baixou a qualidade, né, Joseval? Quando a indústria empregava mais, são empregos de mais qualidade, são empregos com carteira assinada, com uma remuneração maior, só que a indústria brasileira foi perdendo espaço no PIB brasileiro, e hoje o setor de serviços responde por 60% do emprego. E é o que tem maior participação no PIB. É a empresa menor.
Empresa menor de modo geral, certo. Mas tem também empresas maiores. Grandes empresas. Mas é um segmento. Serviços pega tudo, serviços da família, vai desde o cabeleireiro ao mecânico, tem serviços de informática, de escritório, até banco serviços financeiros. É um serviço muito ruim, mas até banco. Então, mas tem vários níveis de empresa. Bares e restaurantes também. Bares e restaurantes. Agora, além desse peso todo na composição, serviços têm esse peso no PIB brasileiro também. Então seria muito importante que a indústria voltasse a avançar, né, Jô? Muito bem, eu estou sendo muito cáustico com o setor de banco e realmente vou continuar, porque não dá para aceitar aquelas catracas para você entrar em banco. Não dá para aceitar que abre às 10 e fecha às 4, que todo mundo abre às 8 e fecha às 6, não é? Não dá para... E outra, olha o que eu vou falar, estão roubando. 18 horas. A hora, 18 horas. Jornal. Conexão Nacional. Deixa eu falar primeiro, eu fiz essa afirmação de que os bancos estão roubando, e realmente estão. E o que eu quero dizer para os senhores é que quem imputa alguém fato definido como crime é calúnia. Mas só que no processo tem um negócio curioso, se chama exceção da verdade. Se vier em cima de mim, eu tenho a prova. Então não vem que eu tenho. 18h03. A hora, 18h03. E as manchetes da próxima meia hora de Conexão Nacional. TSE exonera servidor que trabalhava na distribuição da propaganda eleitoral para emissoras. Demissão ocorre após denúncia de que rádios do Nordeste estariam priorizando inserções de Lula. Bolsonaro diz que o PT e o TSE têm muito que explicar sobre a demissão do servidor do tribunal. O candidato afirmou que foi provado pela sua equipe interferência e manipulação de resultados. Faltam 4 dias para as eleições e mais de 34 milhões de pessoas irão às urnas em São Paulo. O voto está garantido mesmo para o eleitor que não compareceu no primeiro turno. Papa Francisco fala sobre as eleições do Brasil e pede proteção a Nossa Senhora contra o ódio, a intolerância e a violência. A maioria dos estados muda calendário no segundo turno com o Dia do Servidor Público. Feriadão aumentaria os índices de abstenções no próximo domingo. Perícia aponta que o ex-deputado Roberto Jefferson premeditou a reação contra os agentes. Entre os elementos, encontrou um tripé para gravação e fita adesiva utilizadas nas granadas. Economia brasileira gerou 278.085 empregos com carteira assinada em setembro. Os setores que mais contrataram foram serviço, indústria e construção. Ministro da Economia de Bolsonaro critica Henrique Meirelles, que declarou voto em Lula. Em tom de campanha, Paulo Guedes disse que o teto de gastos criado por ele trava as despesas federais. Todas as capitais brasileiras estarão com transporte gratuito no dia do segundo turno das eleições. Em São Paulo, as catracas vão ficar livres no domingo entre 6 horas da manhã e 8 da noite. Palmeiras pode sair campeão. Isso se o Corinthians e o Internacional não vencerem nas partidas de hoje à noite. Agora, 18... O Miller ficou feliz, porque o Palmeiras depende do Corinthians. Exatamente. É por isso que eu tô feliz. Saber se ele continua feliz amanhã, né? 18h05. A hora, 6h05. Jornal. Conexão Nacional. Anchieta, filho. Joséval Peixoto, o Ministério Público de São Paulo denunciou o médico obstetra Renato Calil por crime de lesão leve e violência psicológica durante o parto da influencer Chantal Verdelho. Isso aconteceu em setembro de 2021. Os promotores de São Paulo também pediram à Justiça que a influencer seja indenizada em R$100 mil no contexto de violência obstétrica. Se condenado pelos crimes denunciados, o médico pode pegar, no mínimo, 1 ano e 6 meses de reclusão, somadas as 2 penas. No ano de 2021, a influenciadora Chantal Verdelho afirmou ter sofrido agressões físicas e verbais
cometidas pelo profissional após o parto da sua filha Domênica. Em áudio vazado nas redes sociais, ela afirma que imagens gravadas pelo marido, que é o modelo Matheus Verdelho, na hora do parto, mostram o médico proferindo uma série de xingamentos. Não é uma coisa agradável durante um parto xingar a parturiente, né? Famoso por atender celebridades e realizar o parto de mulheres, como a jornalista Andréa Sadi, a modelo Mariana Weikert, entre outras, Calil nega que tenha acontecido qualquer intercorrência durante o parto de Chantal e afirma que o vídeo, revelado por ela, mostrando as violências sofridas, foi editado e está fora do contexto. Mas o vídeo foi apresentado na época com todas as falas dele, todos os procedimentos durante o parto. Você chegou a assistir esse vídeo? Eu vi esse vídeo, foi uma das provas. Feio mesmo. Ele xingava mesmo, falava que era para nascer logo, que ele não estava mais com paciência, que ela estava com preguiça demais, que ela tinha que reagir. É uma coisa impressionante. Ela sofrendo, né, e o marido filmando aquilo, toda a violência dele, a agressividade das falas durante o parto. E foi filmado. É muito estranho. Olha, é um negócio tão grave quanto a do Roberto Jefferson. Viu, Denise? Eu acho. Porque naquele momento a medicina sabe disso, o direito sabe disso. A parturiente está sob o estado puerperal. É o nome que se dá. O que é o estado puerperal? É o desespero da mulher no momento que está sofrendo dores muito profundas, mas um momento de grande alegria e esperança porque vai nascer um filho. O direito acolhe tanto essa situação do estado puerperal que se a mulher, no desespero, matar o filho, ela responde por um crime privilegiado. Que o direito reconhece a situação de fragilidade e desespero que uma mulher sofre no momento do parto. E um médico que não compreende isso, desculpe, vai vender paçoquinha. E é chocante, né, Josival, que a gente teve aquele outro caso também de violência sexual do médico, de estupro, aquela coisa absurda que as enfermeiras... E no último final de semana, dia 22, tem um caso sendo investigado também do Norte, de um médico que estava filmando e o pai da criança estava vestido de vermelho. Ele falou, diz aí que a criança vai votar no Bolsonaro, porque era dia 22, e vai votar dia 22, senão eu paro por aqui a cirurgia. Nossa. E tem um vídeo que também está sendo investigado, também foi denunciado, foi dia 22, né? Então, aproveitando o número do candidato por uma questão política. É médico, né, José? A gente não pode admitir esse tipo de coisa. Quem é o promotor? Você que deu a notícia, Rancheta? Foi a promotoria, não tem um nome específico do promotor. Os promotores do Ministério Público de São Paulo. Ah, sim. Isso aí são. Tudo bem. Está em boas mãos. Muito bem, a hora. 6:09. A hora. 6:09. Jornal Conexão Nacional. Agora, o esporte. Outro espaço para o companheiro Luiz Carlos Quartarolo. Amigos do Conexão Nacional da Rádio Capital, falando um pouco aqui do futebol do esporte brasileiro, que poderá ter o campeão brasileiro oficializado ainda hoje à noite, após os jogos de Internacional e Corinthians. O Internacional recebe no Beira-Rio, às 21h45, o Ceará, que luta para fugir de perto da zona do rebaixamento. O Internacional tem 61 pontos ganhos, mais 5 jogos a disputar. Se vencer todos, é claro, pode chegar a 76 pontos. Palmeiras hoje já tem 74, depois da boa vitória de ontem, se bem que contra o time reserva do Atlético Paranaense em Curitiba, 3-1. Mas se o Internacional empatar, já não chegará mais a essa pontuação e por isso não alcançará mais o Palmeiras. O mesmo se aplica ao Corinthians, que tem 57 pontos, mas tem mais 6 jogos para realizar. Ainda aquele jogo que foi adiado contra o Goiás, será no próximo sábado, remarcado pela CBF, e hoje recebe o Fluminense em Itaquera. Se vencer todos os seus jogos, o Corinthians poderia chegar também a 75 pontos, suplantando os atuais 74 do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras também tem mais 4 jogos para fazer, mas se perder todos, daí pode ser ultrapassado. Mas se o Corinthians não vencer o Fluminense e empatar, por exemplo, só chegaria a 73 pontos e isso daria já o título antecipado ao Palmeiras. Então, que depende desses 2 jogos para saber se vai comemorar hoje no sofá
ou se vai jogar na próxima terça-feira, dia 2, contra o Fortaleza, em casa no Allianz, para vencer e fazer a sua festa particular. O Flamengo tem 61 pontos, mas não alcança mais o Palmeiras. Só chegará a 73 pontos da classificação do Campeonato Brasileiro. Ontem, no Rio de Janeiro, o Flamengo acabou vencendo o Santos por 3-2 e a CBF afastou o árbitro do VAR e o árbitro de campo. Erraram muito contra o Santos, inclusive. Um pênalti aconteceu do jogador Mateuzinho em Camacho no primeiro tempo. Na sequência da jogada, houve o contra-ataque do Flamengo, o próprio Mateuzinho participou lá na frente e o Pedro, daí que não tinha nada a ver com isso, fez um golaço de letra. Foi o 1-0 do Flamengo, iniciando assim, abrindo o marcador. Se tivesse marcado o pênalti, deveria marcar, essa jogada seria anulada. Hoje, o árbitro e o árbitro de VAR estão suspensos porque a CBF entendeu que o protesto do Santos foi válido e que houve um erro rigoroso, um erro grave dos árbitros dessa partida. Houve também um pênalti a favor do Flamengo, na minha opinião, no segundo tempo, de Bauerman, no jogador Cebolinha, que o árbitro também fez questão de não ver. Mas aí também não iria influir tão diretamente como esse primeiro lance a favor do Santos. E o Palmeiras tem uma nova estrela, Hendrick, que vem entrando, jogador de apenas 16 anos de idade, muito jovem, garotinho, entrou no jogo ontem contra o Atlético lá em Curitiba, fez o segundo gol do Palmeiras, o seu primeiro com a camisa do Palmeiras como profissional. É um recorde e é um recorde também no Campeonato Brasileiro, jogador mais jovem a marcar no Campeonato Brasileiro. Nasce uma estrela, tomara, o futebol brasileiro agradece. E falamos de futebol justamente aqui no Conexão Nacional da Rádio Capital. Vamos continuar falando, Anchieta Filho. Falando ainda do Hendrick, que ontem, Joséval, entrou para a história do Palmeiras e do futebol brasileiro ao marcar o primeiro gol como profissional, na vitória sobre o Atlético Paranaense por 3-1. Ele tem 16 anos, 3 meses e 4 dias. Ele superou nesse quesito nomes como Messi e Neymar. Os craques do Paris Saint-Germain marcaram pela primeira vez como profissional aos 17 anos, 10 meses e 7 dias e aos 17 anos, 1 mês e 10 dias, respectivamente. Messi pelo Barcelona contra o Albacete e Neymar pelo Santos diante do Mojimirim. À frente de Hendrick, não poderia ser diferente, Joséval, em lista com os principais nomes do futebol mundial estão as lendas, Pelé e Maradona. O rei do futebol marcou aos 15 anos, 10 meses e 14 dias, pela primeira vez como profissional do Santos, no dia 7 de setembro de 1956, em amistoso contra o Corinthians de Santo André. Já Maradona, aos 16 anos e 15 dias. Ele fez 2 gols em goleada do Argentino Júnior sobre o San Lorenzo, no dia 14 de novembro de 1976. Portanto, um gol... Na verdade, ele fez 2 gols, Joséval, mas o juiz tirou um. Porque ele dividiu a bola com o Gustavo Scarpa no segundo gol do Palmeiras e o juiz não viu e deu gol pro Scarpa. E o Palmeiras não quis tirou, ele deu pra pessoa errada. Deu pra pessoa errada, mas aí depois ele fez o terceiro, o gol de cabeça e marcou o primeiro gol como profissional. É uma estrela que nasce e a gente espera que tenha muito sucesso. Sempre que esse tema vem à mesa, num jornal falado como esse nosso, eu faço homenagem ao Paulo Machado de Carvalho, ao nosso marechal. Porque 4 anos antes, Copa de 54, portanto, porque o Pelé nasceu na Copa de 58, 4 anos antes, o Garrincha já aprontava no Maracanã. Você sabe que eu torço pro Botafogo, lei dessa época, porque era o time de Garrincha, de Newton Santos, de Didi, de Quarentino, nossa, Arati, um espetáculo, né? E meu primo, onde eu estava, era botafoguense, eu fui ser botafoguense. Mas o Garrincha já aprontava no Maracanã, mas não foi levado para a Copa de 54. Não foi. Não sabia disso. Porque era menor de idade. Meu Deus. Porque era menor de idade. A coragem do Dr. Paulo para levar um menor de idade na Copa da Suécia, que era o Pelé, isso abriu a porta para a juventude brasileira. Por isso que hoje o Palmeiras tem coragem de botar um menino de 16 anos e ele vai lá e faz o gol dele. Não é verdade? Então, porque isso não existia antes. Era proibido isso. Bom, ninguém tinha coragem de colocar um Garrincha
porque tinha menos de 18 anos. Então eu faço essa homenagem ao velho, porque eu tenho um respeito por ele muito grande. E, Joseval, nós demos há poucos dias, você se lembra bem, todos aqui, Anchieta, Denise e o Miller, que nós demos a publicação, os premiados da revista inglesa 442. Eu assisto. Pelé em quarto. Pelé em quarto. Pelé em quarto, primeiro o Messi, segundo Maradona, terceiro Cristiano Ronaldo, o Pelé em quarto. Você sabe que lugar que estava o Garrincha? Não. 15º. Meu Deus. Maluco. Ele fez um filme espetacular chamado Garrincha, Alegria do Povo. E era a alegria do povo. É uma coisa que a juventude hoje não vê. Não é? Eu narrei muito o jogo do Garrincha. Ele pegava a bola, parava na frente do zagueiro e ele começava a dançar. Fazia de bobo, né? Não é verdade? Fazia de bobo. Ele fingia aqui para a esquerda, parava, o cara ia para lá, ele ia para cá. Pô, é um negócio espetacular. E o livro do jornalista... Então era um show, Garrincha. O livro do jornalista Rui Castro é espetacular, né? Sobre o Garrincha. Sem dúvida. Agora, 18h18. A hora. 18h18. Jornal. Conexão Nacional. 18h20. A hora. 6h20. Denise Campos, desculpe. Vamos lá, Joseval. Vamos falar de eleições, né? Nós estamos em contato com o Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto, boa noite. Boa noite, Denise. É sempre um prazer falar com você e com os amigos da Rádio Capital. Bom, Alberto, parece que a gente chega no Natal e não chega no domingo na eleição, né? De tanta coisa que está acontecendo, não é? Vamos à última novela que nós temos em relação às eleições, porque são vários fatos sucessivos. Primeiro, nós tivemos um alerta do ministro das Comunicações de que rádios do Nordeste não teriam veiculado todas as propagandas eleitorais do candidato Bolsonaro. Não é? Ele convocou uma coletiva de imprensa para anunciar isso. Na sequência, nós tivemos a Alexandre de Moraes dando um prazo de 24 horas para eles comprovarem que isso teria ocorrido. Eles apresentaram aí o levantamento feito por uma empresa, mas era um levantamento em streaming e, na verdade, a obrigatoriedade de veiculação é pelo meio tradicional. Não é? Então ficou questionando isso ainda. Aí ontem nós tivemos a demissão de Alexandre Gomes Machado, que é um servidor público que trabalhava no TSE, e ele, em seguida, a exoneração dele, a demissão, ele foi à Polícia Federal dizendo que essa demissão ocorreu logo depois que ele avisou que uma rádio de Uberaba, a Rádio J Online de Uberaba, Minas Gerais, teria admitido que entre os dias 7 e 10 de outubro deixou de colocar na programação 100 inserções da coligação do candidato Jair Bolsonaro. Machado disse que teria feito esse relato ao chefe de gabinete do secretário-geral da presidência do TSE por e-mail e 30 minutos depois ele foi exonerado. O TSE disse que ele foi exonerado por assédio moral. Ele disse ainda, inclusive, que desde 2018 ele vinha alertando para a falta de fiscalização em relação às inserções feitas por rádio e televisão. E aí agora o TSE disse que ele vai ter de comprovar, porque caso ele tenha detectado alguma irregularidade desde 2018, ele vai ter que mostrar, né, que ele avisou, porque não há nenhuma comprovação, então ele teria sido conivente com essa suposta ausência aí de fiscalização. O senhor acha que isso pode atrapalhar as eleições? Como é que o senhor vê passo a passo o que está acontecendo em relação a esse caso? Olha, Denise, que relato, hein? O meu pai, que você conheceu, dizia que emoção era ser torcedor do Santos, né? Meu pai já faleceu e eu continuo torcedor do Santos, mas nessa eleição a gente tem emoção todos os dias. Nesse relato que você fez, vamos voltar lá segunda-feira, já começou esquisito, né? Eu acho que esse é um enredo que parece filme de Hollywood. Começou lá na segunda-feira o ministro das Comunicações. Ora, Denise, desde quando o ministro das Comunicações tem que trabalhar em campanha eleitoral? Ele deveria ter falado como assessor de campanha, como coordenador de campanha que ele pode ser. Agora, enquanto ministro, o ministro tem que trabalhar para o povo, o ministro tem que trabalhar para a sociedade, não é para a campanha, né? Então já começou errado. Aí falou em 140 mil inserções no Nordeste, aí mexia papel para lá, mexia papel para cá e não saía nada, né?
No dia seguinte, você lembrou, o ministro Alexandre Moraes falou, olha, essa prova não serve para nada, isso aqui é um relatório apócrifo, sem assinatura, 24 horas para juntar algum documento hábil. E aí juntou o relatório, como você falou, de screening, que em princípio também não serve para provar nada, e já reduziu, pelo que eu tenho de notícia, de 140 mil para 700 inserções, né? Mas também não é suficiente. Então, isso é uma coisa que depende de prova, Denise. E aí veio o Alexandre, lá o funcionário que teria sido demitido. Consta que esse funcionário já não era bem visto no TSE. Outra coisa, também fofoca. Ele foi demitido porque denunciou uma irregularidade. Funcionário, servidor público tem estabilidade. Nenhum servidor é demitido por e-mail, né? Ele é servidor do TRE, servidor de carreira, então ele tem estabilidade. Estava emprestado para o TSE. E lá nesse empréstimo é que parece que ele não se comportou direito. Mas tem que apurar. Disse que recebeu um e-mail dessa rádio que você mencionou de Minas Gerais, e aqui a rádio disse que pulou 100 inserções, ele disse que encaminhou um e-mail para o chefe de gabinete, e o TSE está negando isso. O TSE disse que não recebeu nenhuma informação, e entra esse comentário que você fez. E se é verdade, se ele faz essa denúncia desde 2018, ele teria que ter tomado providências antes, já que ele é o chefe do pool. Quer dizer, está mal contada essa história, Denise. Precisa saber se é verdade, quem é que está falando é verdade, precisa saber se são 140 mil, como falou o Fábio Faria, ou são 700, como é o documento que foi entregue ao TSE, é uma diferença muito grande, né? Ou se são 100, uma rádio diz que foram 100. E outra coisa, Denise, já que nós estamos falando de juridiquês, a resolução do TSE, que serve para todo mundo, diz que se a rádio não receber o material para ser vinculado, ela tem que vincular a inserção anterior, aquela que ela tinha na data anterior, e não deixar em branco espaço. Então a rádio já começou errando daí. A rádio diz, eu não recebi as inserções do partido, então veicula as inserções anteriores, é o que diz a resolução, então tem que ler o que está escrito. Responsabilidade por fiscalizar não é do TSE, é de cada partido. O partido A fiscaliza as suas inserções e fiscaliza o adversário. E o partido B fiscaliza as suas inserções e a do adversário. E se tiver erro, reclama. Mas reclama em tempo. Não dá para reclamar agora, terça-feira, quarta-feira ou mesmo na segunda-feira, porque não dá tempo de apurar. Então, o que vai acontecer, Denise? Você perguntou. Não vai atrapalhar as eleições, evidentemente, porque a rádio errou, porque a resolução diz como a rádio tinha que ter agido e a rádio não agiu. Então foi a rádio que errou e outras que fizeram a mesma coisa, né? Porque não é só uma, tem denúncia de outras rádios. Isso não prejudica a eleição. Agora, não vai dar tempo do TSE apurar quantas inserções foram não utilizadas de forma correta para devolver, porque o certo seria devolver esse tempo, mas não vai dar tempo. Então a gente fica com uma grande fofoca, funcionário que diz que fez isso, o TSE diz que não fez, que ele é um mau funcionário, foi demitido da função, né, não do cargo, já que ele é concursado, né, foi demitido daquela função no TSE, desse empréstimo, porque é um mau funcionário, fazia fofoca, não trabalhava direito. E eu não sei até que ponto também isso não é verdade. Agora, ele também tem que se defender, porque ele vai perder o cargo dele. Se ele agiu mal, se ele agiu corretamente, ele vai perder o cargo dele, mesmo sendo concursado, mas lá na frente. Então, isso aí me parece enredo de filme de Hollywood para balançar o barco, e o barco não vai ser balançado. Domingo a gente vai votar e quem ganhar, ganhou, Denise. E a rádio disse que ela não recebeu o material do PL, né, do partido, que chegou a cobrar do partido o envio desse material, foi entre os dias 7 e 10 de outubro, foi a justificativa apresentada pela rádio, e como o senhor disse de início, quem deveria ter apresentado essa queixa pelas não inserções, se isso ocorreu de fato, seria o próprio partido e não o ministro das Comunicações, né? Pois é, e mais, Denise, a resolução diz, olha, a rádio não recebeu no prazo as inserções, né? Então veicula as inserções anteriores. Não é simplesmente aquele dia tirar 10 inserções que eu não recebi. Eu tenho 10 inserções naquele dia, então eu veiculo as anteriores. Aí o partido vai reclamar, por que você veiculou as anteriores? Resposta, porque você não me mandou as novas, me manda as novas que eu veiculo. Então isso não tem nada a ver com a campanha do outro. Já estão imaginando um grande complô que houve do outro candidato para prejudicar, blá, blá, blá. Isso é fofoca, Denise. Agora, lógico, se os fatos são corretos, está errado. Ninguém tem que ficar sem as suas inserções, porque isso está na lei. É um direito do partido ter as inserções.
Mas quem errou foi a rádio, então a rádio tem que ser responsabilizada. E, inclusive, tem na resolução que se a rádio não age corretamente, é a rádio que vai ser suspensa. Vai perder 24 horas, 48 horas de programação. E aí tem, né, os comerciais que vendem, né, todo o faturamento da rádio, mas isso é o problema da rádio. Não tem nada a ver com o candidato. Doutor Rolo, boa noite, Anchieta Filho. Oi, Anchieta, boa noite, prazer falar com você. Prazer meu, doutor Rolo. Doutor Rolo, quem faz essa fiscalização das inserções? Como é feito? É algum software que faz esse monitoramento? Como acontece isso? Hoje, Anchieta, modernamente, você também é do tempo que a fita era entregue fisicamente, né? Exatamente. Então, vamos lá. Hoje, modernamente, tem programas de computador, tem software, isso as empresas comerciais usam, inclusive para saber se o comercial que ela contratou foi veiculado da forma que ela contratou, no tempo, tantas vezes por dia. Então, hoje tem um software que faz isso. Então, é fácil, o partido contrata o software ou compra lá o software do direito autoral de quem fez, usa o software e aí vai chegar a uma conclusão. E aí, esta conclusão tem que ficar à disposição da Justiça Eleitoral, porque quem tem que fazer a prova é o partido, e a Justiça Eleitoral vai fazer uma perícia dela, a Justiça Eleitoral, para saber se aquela acusação é verdadeira. Então, não é difícil fazer isso. Quem faz a fiscalização é cada partido, e isso é feito hoje, modernamente, através de um software, um programa de computador. Não é difícil. Doutor Alberto Rolo, passar para o José Val. José Val, eu entrevistei muito o pai dele, do doutor Alberto Rolo eu também. E aí ele reclamava da legislação eleitoral e falava assim, a gente vai chegar no tempo das eleições secretas. Será que chegamos? É isso mesmo, José Val. Você é candidato e não fala para ninguém, porque senão é propaganda antecipada, né? E vai para cadeia. Não, eu sou desse tempo antigo em que o rádio gravava tudo, né? Principalmente no tempo da ditadura, eram uns rolos de fita muito grandes. Censura. Durava 24 horas a gravação, e você pegava a fita e levava para a censura, e aí, dependendo do horário, você tinha tudo gravado, né? Hoje, como diz o doutor hoje é tudo computador, isso acabou. Mas antigamente o rádio sempre gravou tudo, porque o negócio é o seguinte, na verdade a liberdade de imprensa mesmo é exercida no jornal escrito. Lá sim, a liberdade absoluta de imprensa. Porque o rádio pertence ao Ministério das Comunicações, né, doutor Rolo? É isso mesmo, Josival. Não é verdade? E as concessões são a título precário. Josival, você está tocando num ponto que a gente falou nesses últimos dias, né? Rádio e televisão é concessão, tem que cumprir a lei. E se fala muito bem de um candidato e muito mal do outro, não está cumprindo a lei. Aí depois vai ter que ser censura, né? Aliás, se somar os anos que vocês têm aí no estúdio de rádio, dá uns 250 anos, né, José? Dá sim. Por aí. É isso. Agora, hoje teve uma manifestação, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, que criticou o tribunal, dizendo que, mais uma vez, o TSE, vocês estão acompanhando as inserções do nosso partido, que não foram passadas em dezenas de milhares de rádios pelo Brasil. Sou vítima, mais uma vez, onde poderiam chegar as nossas propostas, nada chegou. E não será demitido um servidor do TSE, porque o TSE vai botar uma pedra nessa situação. Ele declarou isso em discurso em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, onde estava cumprindo a agenda de campanha, e disse que tem dedo do PT, não tem coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT. Foi a afirmação do presidente. O senhor disse que não dá tempo para checar tudo. Algumas rádios responderam, até apresentando a comprovação aí dos horários em que eles veicularam as propagandas. Nem todas responderam, das que foram acusadas. Agora fica mais uma situação em aberto e tem aquela questão ainda da auditoria, da votação de primeiro turno, não é, que as Forças Armadas não divulgaram, né, doutor Rolo? Pois é, Denise, eu estava me lembrando exatamente disso agora. Você vai deixando carta na manga para, dependendo do resultado, usar depois, o que eu acho uma vergonha. Agora, lógico, tem um discurso político, o presidente Bolsonaro faz o que ele quiser e o eleitor vai decidir se acredita, se não acredita. Mas é um discurso político, como a gente está falando. Não dá para acusar que foi o outro que fez, né? E outra coisa, pelo que a gente sabe do depoimento do funcionário lá na Polícia Federal, nós estamos falando, por enquanto, de 100 inserções e não milhares de inserções pelo Brasil inteiro, né? Precisa que as outras rádios, como você está lembrando, Denise, também se defendam e digam, olha, eu veiculei, eu não fiquei devendo nada.
essa disse que ficou devendo 100. Ela errou, então ela vai ser punida. Ela tem que ser suspensa, ser retirada do ar. Que é do tempo lá que o Josival se lembra que tinha rádio que ficava até televisão. Eu me lembro que televisão ficou 24 horas fora do ar. Mas não é porque é censura, que a lei diz como tem que fazer. Se não faz, tem que ser punida, né? É isso, então. Nós agradecemos muito a participação de Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Então, Alberto, mais uma vez, eu agradeço a participação aqui no Conexão Nacional. Uma boa noite. Denise, muito obrigado. Um abraço, Pancheta. Um abraço para o Joseval. Eu sempre aprendo com vocês e tem muito para aprender ainda. Bom trabalho. Bom trabalho também para o senhor. Denise, inclusive, a aferição de frequência era feita por uma entidade chamada ZZP2. Todo ano a gente gravava uma fitinha que ficava rodando. O texto era esse: alô ZZP2, rádio tal, chamando o ZZP2 para aferição de frequência. E vinha a orientação para o engenheiro da rádio, como é que estava. Esta meia hora do Jornal Conexão Nacional tem oferecimento de Conduti, a número 1 em cabos para segurança eletrônica. A hora de Brasília, 18h34. A hora. 18h34. Conduti, esse é o cabo que você precisa ter. Conduti, maior sinal, melhor imagem pra você. A confiança de uma empresa 100% nacional. Há mais de 25 anos fabricando cabos especiais de alta qualidade com tecnologia de ponta a ponta. Conduti Cabos Especiais, a número 1 em cabos para segurança eletrônica. Conduti. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. 18h40. A hora. 18h40. E as manchetes da meia hora final de Conexão Nacional. TSE exonera servidor que trabalhava na distribuição da propaganda eleitoral para emissoras. Demissão ocorre após denúncia de que rádios do Nordeste estariam priorizando as inserções de Lula. Bolsonaro diz que o PT e o TSE têm muito que explicar sobre a demissão do servidor do tribunal. O candidato afirmou que foi provado pela sua equipe a interferência e manipulação de resultados. Papa Francisco fala sobre as eleições do Brasil. Pede proteção a Nossa Senhora de Aparecida contra o ódio, a intolerância e a violência. Perícia aponta que o ex-deputado Roberto Jefferson premeditou a reação contra os agentes. Entre os elementos, encontrou um tripé para gravação e fita adesiva utilizadas nas granadas. Economia brasileira gerou 278.085 empregos com carteira assinada em setembro. Os setores que mais contrataram foram serviço, indústria e construção. Ministro da Economia de Bolsonaro critica Henrique Meirelles, que declarou voto em Lula. Em tom de campanha, Paulo Guedes disse que o teto de gastos criado por ele trava as despesas federais. Quase 1 milhão de habitantes de Wuhan estão confinados devido a novos casos de Covid. A China lida há meses com surtos da variante Ômicron. Palmeiras pode sair campeão. Isso se hoje Corinthians e Internacional não vencerem as suas partidas à noite. 18h41. A hora. 6h41. Jornal Conexão Nacional. Anchieta Filho. Joseval, vice-presidente de marketing da Apple, o senhor Greg Josviak, disse hoje que os próximos iPhones virão com a porta USB-C, que é a mesma utilizada por celulares Android, por exemplo. Só lembrando, né, Joseval, que a gente recentemente falou aqui dessa dificuldade, que o iPhone é diferente. Você está com o celular no trabalho, descarregou. Aí você precisa do carregador. Não tem. Se não tiver do iPhone, você não consegue carregar. Ele disse que terá que cumprir a lei aprovada pelo Parlamento Europeu nesse mês. O regulamento aprovado... Isso é universal. Vai ser no mundo todo. Exatamente. Não vai poder ter 3, 4, 5, meia dúzia de biquinho para você botar no buraquinho do celular. Exatamente. É universal. Pois é, isso é que o Parlamento Europeu decidiu a partir do final de 2024. Espera-se que a mudança economize pelo menos 200 milhões de euros. Isso daí, 1 bilhão de reais por ano e reduza mais de 1.000 toneladas de lixo eletrônico anualmente na União Europeia.
No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações seguiu a discussão europeia e abriu já uma consulta pública entre junho e setembro para a proposta de padronização de carregadores de celulares com o padrão USB-C. A gente espera que aconteça, porque não dá para ficar procurando o carregador. O meu é Apple, o meu é iPhone, o meu é Android. Um carregador universal resolve. 6h43. A hora. 6h43. Jornal. Conexão Nacional. A sua saúde. Dicas para uma vida melhor. Com Dr. Alfredo Salim-Elito. Meus amigos, fezes pretas, também chamada melena. Fezes pretas, pode ser algum alimento que causou isso? Pode. Pode ser, de repente, a pessoa tomou algum remédio que tenha um componente de ferro, e isso faz com que as fezes sejam pretas. Mas também pode ser sangue nas fezes. No trato digestivo alto, quando o sangue, a pessoa perde sangue pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, duodeno, íleo, jejuno, este sangue passa pela digestão, pelo processo de digestão do nosso organismo, e o sangue que seria vermelho, ele passa a ser preto, porque o pigmento de ferro que tem nos glóbulos vermelhos aparece. Então, melena, fezes pretas costumam ser diarreicas, costumam ser um odor bastante característico, um odor fétido bem intenso e significa sangue. Então, toda pessoa que evacua preto, no lugar de pensar que comeu alguma coisa, pode ser beterraba ou tomou algum comprimido, mas principalmente se forem fezes diarreicas, este paciente, este ser humano, necessita uma visita ao médico. E se começar a ter fezes pretas em grande quantidade e diarreicas, isso significa que uma hemorragia do aparelho digestivo possa estar ocorrendo. Então, fezes pretas significa procurar um médico. É uma urgência médica e necessita esclarecimento. Agora, 6h45. A hora. 6h45. Denise Campos de Toledo. E como era esperado, Joseval, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. A reunião acabou agora há pouco, é o mesmo valor do último percentual desde agosto, não é? Já teve reunião em setembro também, e o Banco Central já tinha sinalizado mesmo a manutenção da taxa em 13,75%. Para a decisão de hoje, o Copom ressaltou a queda recente nos itens voláteis e afetados por medidas tributárias, mas ressaltou que a inflação ao consumidor segue elevado. Então teve impacto, nós tivemos 2 meses de deflação, só que ele vai continuar atento ao comportamento da inflação, observando inclusive as perspectivas aí de cumprimento ou não das metas até 2024, e é isso que vai definir os futuros passos de política monetária. Então, por enquanto, taxa em 13,75 e deve continuar assim até o primeiro semestre do ano que vem. Amanhã vai dar em todos os jornais isso. Não é verdade? Manutenção é um dos destaques, mas já era esperada essa manutenção. Por isso que eu falo que este é o jornal de amanhã. Jornal. Conexão Nacional. 18h51. A hora. 18h51. TSE exonera servidor que trabalhava na distribuição da propaganda eleitoral para emissoras. Demissão acontece após denúncia de que rádios do Nordeste estariam priorizando inserções de Lula. Segundo a campanha de Bolsonaro, o presidente estaria sendo prejudicado com essa ação. Alexandre Machado, que cuidava da distribuição, foi procurar a Polícia Federal após a exoneração. Disse que informou o TSE sobre a existência de falhas na fiscalização na inserção de propagandas. E que não fez nada de errado e que foi exonerado sem nenhuma conversa ou explicação.
Bolsonaro disse que o PT e o TSE têm muito o que explicar sobre a demissão do servidor do tribunal. Candidato afirmou que foi provado pela sua equipe interferência e manipulação de resultados. Aí tem o dedo no PT, declarou durante campanha em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Jair Bolsonaro se refere às acusações de supostas fraudes em inserções em rádio na região Nordeste. 18h52. A hora. 18h52. Jornal Conexão Nacional. Jingles incríveis. Apresentação Décio Clemente. Olha, quem não conhece as revendedoras Avon, mas o auge dessas moças especializadas de venda em porta a porta aconteceu nos Estados Unidos lá na década de 50 e no Brasil um pouco depois. Mas como todo vendedor ambulante que batia na porta era sempre um chato, criaram as simpáticas revendedoras da Avon, que eram sempre muito bem recebidas, com carinho e até uma certa dose de ansiedade. Elas apresentavam os produtos, mas o negócio mesmo era convencer as consumidoras a experimentarem antes de comprar. E aí dizer que quem decidia a compra era a própria intuição feminina de cada uma das clientes. Por isso, era sempre uma festa receber uma revendedora Avon em casa. Mas foi à custa de muito esforço que a Avon conseguiu construir esse mito de muita classe das suas revendedoras. Ouçam um raríssimo jingle dos anos 60, criado pelo grande Geraldo Oliveira, onde uma dessas revendedoras dá um elegante recado sem forçar a barra. Ela fala também na tal intuição feminina que decidia a compra. Ainda no final, vocês vão poder ouvir aquele famoso din-dom, original das campainhas chiques das casas daquela época. Vamos lá. Din-dom, Avon chama, dê as boas-vindas à sua revendedora Avon, ela tem pra você sugestivas fragrâncias para sua intuição feminina escolher. Avon, fragrâncias maravilhosas. Experimente-as antes de comprar no conforto do lar com a ajuda de sua revendedora Avon. Avon chama. Que beleza, antigamente era o din-dom que anunciava uma abordagem simpática. Hoje em dia é o telefone mesmo, onde a qualquer hora do dia ou da noite alguém liga para oferecer produtos que vão de cartões de crédito, contas em banco, etc, etc, etc. Tem de tudo, só não tem mais graça. Décio Clemente para a Rádio Capital. Esta meia hora do seu Jornal Conexão Nacional tem oferecimento de Conduti, a número 1 em cabos para segurança eletrônica. 18h55. A hora. 5:07. Conduti, esse é o cabo que você precisa ter. Conduti, maior sinal, melhor imagem pra você. A confiança de uma empresa 100% nacional. Há mais de 25 anos fabricando cabos especiais de alta qualidade com tecnologia de ponta a ponta. Conduti Cabos Especiais, a número 1 em cabos para segurança eletrônica. Conduti. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Bem, senhores, afinal, está chegando a hora. A gente já não suporta mais falar em política e aguardar o resultado desse debate que se arrasta por meses. O Estadão foi em cima de uma matéria do Datafolha, de uma pesquisa, que perguntou ao cidadão brasileiro qual é o melhor regime para se viver. 79% dos brasileiros responderam que é a democracia. 5% respondeu o seguinte: depende de certas circunstâncias. E 11% recebeu, olha, tanto faz. Olha a posição, eu acho até bonito essa posição dos brasileiros, porque realmente a margem da coisa chata, agressiva que foi o debate político, o importante é que o povo se dividiu e debate no plano das ideias. Um ou outro se perde, mas aí não é o povo em si, é o fanático. O
O fanático é incontrolável. O povo não tem a posição A ou tem a posição B. O que pode entristecer é que essa eleição vai ser do voto contra o outro. O pessoal do Bolsonaro, o fanático não vota em Bolsonaro, mas os demais não gostam de Lula e votam no Bolsonaro. Do outro lado, os que não gostam de Bolsonaro votam em Lula para ver se ele derruba Bolsonaro. Mas é curioso como é que a gente gosta, então, de democracia, diz a matéria do Estadão de hoje, se A acusa B de ter desmoralizado o judiciário, de ter achincalhado, avacalhado a democracia liberal, de ter trabalhado e atuado sem impessoalidade, com abuso de poder, uso da máquina pública, inclusive para questões privadas, desrespeitou a imprensa, povo, negócio de fake news, etc. Isto lá de cá. Do outro lado, o lado de cá ainda tem o seu passado pela Lava Jato, que ainda que tenha sido absolvido, mas a folha de antecedentes não tem absolvição. Folha de antecedentes continua. Quer dizer, puxou o grampo lá, está tudo lá. Não tem jeito. Além disso, acusam os de cá contra o lado de lá. Como pode ser democrata se ele apoia os regimes ditatoriais de esquerda vigentes na América? E até porque também foi tangido pelo judiciário, o lado de lá. Agora, o importante para nós brasileiros, e isso eu acho realmente importante, é que o derrotado não vai ser destruído. E é importante para um país essa divisão de posições e divisão de ideias. Porque o derrotado vai se recompor e vai mostrar líderes na próxima eleição para o país. E vice-versa. E em síntese, o que vale? Se acabar a corrupção neste país, vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro para estradas, vai sobrar dinheiro para educação, vai sobrar dinheiro para segurança pública e vai sobrar dinheiro para comida de grande parte da cidadania brasileira que vive abaixo do nível da miséria. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Você ouviu Jornal Conexão Nacional.